Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini. E estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos mergulhar na mente humana, explorando temas como saúde mental e emocional. Vamos desvendar o funcionamento do nosso cérebro e quebrar os tabus que ainda existem em torno da saúde mental. Prepare-se para uma viagem fascinante ao desconhecido e misterioso universo do cérebro humano do meu convidado. Sejam muito bem-vindos todos. Meu convidado de hoje é ator, produtor, lindo, jovem, faz teatro, televisão, cinema, streaming. E seu último projeto foi atuando e produzindo o espetáculo premiadíssimo americano A Herança. Ele soma 11 indicações há diversos prêmios como melhor ator em teatro e TV, dos quais foi premiado 3 vezes. Atualmente, se dedica à produção, tendo à vista para 2025 3 produções teatrais e uma no audiovisual. Seja bem-vindo, Bruno Fagundes. Muito obrigado. Obrigado por me receber. Eu que agradeço. Nossa, eu queria começar falando uma coisa aqui, Bruno, que eu conheço o Bruno desde acho que dos 11 anos de idade. E a primeira vez que eu fui na sua casa, eu olhei umas telas, assim, tinha muita tela. Eu falei, gente, Mara, sua mãe, que coisa linda, é meu filho. Falei, gente, com 12 anos, você pintava aquilo? Eu era uma criança sinistra. E toda vez que eu te encontro, eu falo, Bruno, você continua pintando? Continuo, você acredita? Jura? Eu voltei a pintar. Porque eu fiquei muito impressionada, assim. Você era pequeno, uma criança, sim. E com um trabalho, assim, uma expressão de artes plásticas tão forte, tão profunda. Eu tenho cada vez mais certeza disso conforme eu amadureço. Eu tenho certeza que ser artista não é uma questão de escolha. Exatamente. E acho que a prova disso era eu, uma criança, imagina, com pouca informação que eu tinha, já fazendo uma produção de quadros. Eu fiquei impressionada, eu fiquei muito impressionada, até hoje me impressiona. E foi tão lindo aquilo que eu vi, era tão lindo que eu falo, Bruno, volta, né? Eu sempre pergunto, volta a pintar. Pois é, e eu sou meio autodidata, assim, em relação à pintura, sabe? Eu acredito nesses talentos assim. E agora eu voltei a fazer na minha casa, eu descobri uma forma de fazer bem com asepsia, assim, não deixo nada sujo, sabe? E é um momento terapêutico, organizado, assim, organizado. É bom que organiza a cabeça. Completamente. Eu fico, às vezes, em frente a uma tela 12 horas. Quando eu vejo, eu esqueço de ir ao banheiro. Você tá brincando, então, é uma imersão. Assim, é um mindfulness, sabe? Acho que é uma forma de... A gente tá tão pouco desconectado, né, nesse momento. Exato. Então é uma forma de desconectar total, assim. É um exercício muito gostoso. Tantos atores são artistas plásticos, né? Muitos. O Jim Carrey, eu vi um trabalho dele, eu falei, gente, eu não sabia que ele pintava tão bem. Mas quando eu falo pintava tão bem, né? Porque eu não sou uma expert no assunto. Eu olho e amo ou odeio. E as coisas que ele faz é a coisa mais linda. Aí eu vi que Billy Zane também pinta. Tem vários atores pintando. No Brasil, o Taumaturgo, o próprio Jô Soares, né, com trabalho de artes plásticas maravilhoso. Acho que é uma coisa meio bigger than life, assim. Acho que ser artista realmente é esse ímpeto, né? Esse ímpeto que te chama de uma forma ou de outra, né? Para se expressar. A expressividade artística, ela tá em todos os poros, né, de quem é artista. Então não é uma questão de escolha, né? Acho que Olha, realmente... eu vim de homenagem a você, a uma peça sua que eu vi, que eu fiquei muito impressionada, que foi Vermelho, né? Do artista plástico Mark Rothko. E aquela peça, você em cena, pintando aquele... Gente... Era uma peça muito linda, assim. Muito linda. A gente amava muito fazer aquilo. Você tava, assim... uma coisa visceral. Obrigado, minha assim, amiga, absurdo. obrigado. Eu acho você um dos melhores atores da sua geração em teatro. Muito obrigado. Você abraça essa causa, que é difícil. É. Os atores, em geral, preferem ir para o cinema e para a TV, que é um processo menos trabalhoso, digamos. Eu acho que como eu diagnostico, assim, eu acho que o cinema e a TV, o resultado final não é do ator, né? O resultado final é da edição, é da direção e tal. E no teatro não, quem edita
no teatro é a plateia. Exato. E a plateia vai olhar para onde chama o interesse dela. É muito lindo. Então, nesse sentido, se você está em cena, você está ali inteiro em cena, né? Não tem um close na sua sobrancelha, não tem assim, um close lágrima, no seu olhar. Né? Vai ver é o seu lágrima. corpo inteiro se expressando e comunicando o que você deve comunicar. Especialmente para chamar a atenção da plateia, porque ela tem que ver. Claro. Então, é o exercício pleno da atuação, é o exercício pleno de se colocar em situação e se transformar num personagem, né? Então, o teatro, para mim, é o altar do meu aprendizado, sabe? Não, mas você é incrível, é impecável você Obrigado. no teatro. Eu costumo brincar, eu falo que se eu sei alguma coisa, e eu falo isso com muita humildade mesmo, se eu aprendi alguma coisa, eu aprendi no teatro. É porque se você não tem essa passagem pelo teatro, o ator fica incompleto mesmo. Porque é lá no teatro que a gente entende que tem um fio de cabelo e o dedão do pé que tem que estar em harmonia com aquela personagem. Porque tem muitos atores que não fazem, né? Assim, que nunca se aventuraram, mas eu acho que na minha percepção é exatamente isso, né? É o seu corpo inteiro ali, você praticar essa inteireza, essa inteligência. Tem uma inteligência no estar em cena, tem uma semântica do teatro, do movimento do corpo, da forma como você se expressa vocalmente, fisicamente, de você entender como você comanda uma plateia, retém a atenção de uma plateia, é uma inteligência tão própria, né? Ou seja, é uma coisa que você só consegue praticar no teatro. Não tem como. E é tão difícil, né? Você entender tudo isso organicamente na hora que abre as cortinas. E fazer assim, né? parecer natural todas as noites, né? O que também, acho que esse também é o maior desafio, né? O teatro permite a repetição, né? Você fica exaustivamente durante uma temporada, repetindo diversas vezes como chegar naquelas emoções de uma forma orgânica. Então isso é aprendizado puro, né? E é incrível assim, Bruno, porque eu gosto muito de te ver no teatro e Tribos, né? Foi. Falei, gente, esse menino, cara... Eu fiquei impactada com o personagem que você fez ali. Sim, esses dois trabalhos foram trabalhos bastante divisores, assim, na minha carreira, sabe? Fazer um deficiente auditivo, né? Sim. No teatro, eu falei, gente, eu fiquei tão curiosa para ver. Eu fiquei impactada como você imprimiu ali. Obrigado. A gente faz bastante tempo isso já, né? Acho que hoje até nem sei se seria aceitável, assim, dentro das pautas que a gente... que estão aflorando, assim, de representatividade, mas na época a gente não via dessa forma, né? E eu acredito uma baita representatividade, porque um deficiente auditivo não pode estar num palco? Não, então, só que eu sou ouvinte, né? Então eu fazendo representando ali uma característica que eu nunca vou saber. Ah, entendi. Que eu não sei o que é, né? Mas naquela época a pauta, a gente ainda não falava dessa forma. Né? A gente conseguia, enfim, a peça, eu trouxe a comunidade surda para dentro do processo, então eu envolvi pessoas muito chave assim da comunidade surda para não só me apoiarem, né, mas também para entenderem que a nossa iniciativa ali era exatamente ampliar a discussão sobre surdez. E a última peça que havia sido feita sobre surdez antes de Tribos foi uma peça chamada Filhos do Silêncio, que tinha sido assim há 20 anos atrás. Então, foi muito interessante. A comunidade viu, na verdade, na nossa peça, uma oportunidade para falar novamente sobre os assuntos. E eu fiz isso com muita responsabilidade. Nossa, assim, eu trouxe fonoaudiólogo, eu fiz realmente um processo de pesquisa muito intenso. Não, foi impactante. Era lindo. E o personagem passava 1/3 da peça se comunicando em sinais. E esse foi também um estudo muito forte meu. Eu não queria fazer uma imitação ou uma pantomima daquilo, sabe? Eu queria realmente que quem fosse surdo na plateia pudesse entender o que eu estivesse sinalizando. Então eu aprendi a língua de sinais para fazer esse espetáculo. O que é muito difícil, é basicamente como aprender russo. É impressionante, né? O ator, como ele mergulha na vida da pessoa que ele vai interpretar, né? Sim. Então, quando as pessoas falam, nossa, teatro é tão intenso, né? Vocês se entregam tanto, né? Como é que sobrevive a tanta... Uma vez um amigo me falou isso. A gente estava assistindo um show da Maria Bethânia e aquela entrega linda dela, na hora que ela está recitando os poemas, ela descalça. Aí ele falou assim, ele não é do meio artístico, ele falou assim, agora entendo porque ela sai daqui e fica reclusa. Olha isso, gente, olha a entrega que vocês dão.
né? Sim. É uma exaustão, é uma endorfina, uma adrenalina, né? E no teatro você precisa dessa disciplina e desse Sim. estudo intenso. Vai fazer um deficiente auditivo? É uma imersão foda. Vai ter que estudar e foi mesmo. muito bonito, assim, esse processo. A peça ficou 3 anos e meio em cartaz. A gente foi para Portugal com a peça. Tempo. Foi um sucesso estrondoso, assim, estrondoso. Linda de morrer. E era linda, peça. emocionante, bem-humorada, inteligente pra caramba, uma discussão elevadíssima sobre... Na verdade, a peça usava a condição desse personagem para falar sobre como nós, ouvintes, não nos ouvimos, né? Exatamente. Então, era uma metáfora sobre como, na verdade, o personagem que era fisicamente incapaz de ouvir, ele era o que mais figurativamente escutava. Incrível. Porque ele tinha o olhar atento. Sim. Porque ele só estava disposto ali a fazer uma troca verdadeira. Então, a peça era moderníssima e muito emocionante. E foi lindo. Muito família, assim, né? Muito do núcleo familiar. Era uma peça sobre família, né? Uma peça sobre amor. Trazer a questão da vivência familiar, né? Sim. Que é tão importante a gente poder trazer essa discussão. Era um núcleo familiar, né, ali em cena. E era muito interessante isso também, porque a peça, na verdade, estava falando sobre aceitação, sobre respeitar o limite do outro, né? Então, foi um projeto muito feliz. E Vermelho também, foram projetos muito felizes. Essas 2 peças me marcaram até hoje. Que lindo. Eu tenho, assim... lapsos de lembranças, assim, do Vermelho, você ali em cena com aquela tinta, Sim. com aquela tela, falei assim, muito visceral aquilo muito... Era marcante surpreendente mesmo. Aquela cena toda. E quando você entrou em cena em Tribos, e eu falei, meu Deus... Era muito... É por isso que... Foi muito impactante. É só por isso que eu faço o que eu faço, sabe? Pra gerar memórias, eu acho. Experiências, memórias. Sim. Eu tô muito interessado nisso, assim. E quem viu A Herança também, a gente teve... Você estava falando, né? A gente teve a oportunidade de mexer com a vida de muitas pessoas, assim. Esse texto foi considerado pelo jornal inglês The Telegraph, foi considerado o texto de teatro mais importante do século. Jura? Que incrível. Pela carpintaria da dramaturgia, como esse autor, que é o Michel Lopes, como ele trouxe... esses temas de uma forma tão contundente, tão bem escrita, sabe? Então, basicamente, a peça ela é um tratado, se pode ser chamado assim, do que é ser gay desde a década de 80 até os dias atuais. Então, ela traz essa... A peça é sobre isso, é sobre essa busca identitária. Sim, mas desde dos anos 80. Interessante. E tem um personagem que ele funciona meio como um espectro / narrador, que era o Pâmio que fazia, que é um personagem do século passado. Então, além de tudo, tinha essa licença poética de trazer um personagem que era de outro século, também gay, que é um personagem que existiu mesmo, é um autor que existiu, falando sobre essa herança. Né? Essa herança não era uma herança material, era uma herança figurativa também, né? Simbólica, do que é ser gay, inclusive passando por uma epidemia de HIV/AIDS que foi avassaladora para nossa comunidade. Os anos 80 foi assim... Então a peça tinha tudo isso que a gente trouxe agora, tem também nessa peça, sabe? Toda essa relação, não só familiar, mas de constituição de família, o que é constituir uma família. Porque todo mundo está dentro de alguma família, né? Claro, e como a gente se relaciona, e enfim, os limites, a dor e a delícia, né, da comunidade, e como a gente, na verdade, se relaciona, né, em relação a tudo, né? Nossa saudade, amor, troca. Sim. Então, e o que é mais especial. Incrível, que as pessoas não entendem, é que a sua geração, vocês jovens, vocês têm uma facilidade muito rápida de absorver todas as linguagens de hoje, né? Como você trouxe, você comprou o texto, né? Teve toda essa sua disposição de ir atrás de um texto, comprar um texto. Essa arquitetura ninguém pensa, né? Acha que o convite apareceu ali lindo e loiro. Não, as pessoas acham que a gente... Exato, que a gente tem tudo no bolso já e que as coisas vêm fácil, assim. Eu acabei de me lembrar que eu falei o nome do autor errado, é Matthew Lopes. Foi um lapso aqui de... A gente corta ali. Matthew Lopes. Mas
Sim, as pessoas não têm ideia desse processo, né? Que é um processo entrega, de investigação, de pesquisa, né? De pesquisa muito. Porque e outra, assim, e também de feeling, de intuição, né? Você vê nesse caso, eu vi a peça na Broadway e fiquei louco pela peça, mas você entender se a peça é transportável para o Brasil, né? Se ela pode se comunicar com o nosso público, com a nossa realidade, né? Que é tão diferente da realidade norte-americana. Então, tudo isso, assim, requer muita pesquisa, muita leitura. E eu vi essa peça e eu falei, vai dar certo. Assim, e me associei ao Zé Henrique de Paula, que era diretor da peça. A gente se associou na parte de produção, a gente comprou os direitos juntos. E nós somos dois, assim, bravamente lutando contra tudo e todos, porque era uma peça... Um elenco gigante. Considerado impossível, sabe? Uma peça, ela tinha esse agravante, não é um agravante, mas é uma peculiaridade dela. Sim. Ela tinha 6 horas e meia de duração, dividida em 2 dias. Então você via parte 1 num dia e parte 2 no outro. Que experiência incrível, né? E para nós, como ator, uma experiência incrível, porque a gente dividia... É uma vivência. É uma vivência. E a gente dividia a trajetória emocional dos personagens em 2 dias. Então, quando começava a parte 2, eu tinha que estar da metade pra frente, assim, de toda a carga daquele personagem. Enfim, tudo isso foi tão interessante pra gente, assim. O público amou a experiência. E um elenco belíssimo. Um elenco belíssimo. Incríveis. Marco Antônio Pami, André Torquato, Miriam Meller, Renato Gianecchini. Quantos tinham? Rafa Primor. Eram 13 pessoas. 13 pessoas, gente. É um elencão, né? Elencão. É uma Wallace, ousadia, Américo, né? Gabriel, Haroldo, Felipe, Davi. Nossa. Acho que falei o nome de todo mundo. E eu lembro que eu acompanhei muito a parte das fotos. Uma amiga minha estava fazendo a produção lá do backstage das fotos e ela me mostrava, eu fiquei impactada. E isso é outra coisa que a sua geração traz com muita facilidade. Trazer uma coisa moderna, leitura do hoje, dentro do teatro, que tem uma base raiz tradicional. Então, eu acho isso muito ousado. Eu sempre me inquietei muito, assim, com o fato de que o teatro, eu sinto que ele se afastou das artes visuais. E aí, trago até o nosso começo de conversa aqui, né? Eu sempre gostei muito de artes plásticas, artes visuais, e acho que as artes visuais sempre deram alguns passos à frente, assim, né? A gente fala, sei lá, só como um exemplo, o surrealismo na década de 20. Eles fizeram tudo. Não existe nada que não foi feito nessa época, sabe? E a gente hoje, em 2024, nos novos anos 20, né? A gente ainda usando os mesmos recursos para se comunicar com o público, sabe? E eu quis mexer nisso, assim, porque eu sabia que eu tinha uma pérola na mão, né? Que é essa peça tão incrível. Então, e ainda mais, eu queria me comunicar com pessoas... enfim, que fazem parte da minha comunidade, Sim. que eu me incluo, e que pudessem se interessar não só pelo teatro em si, mas que aquilo causasse alguma curiosidade, todo, assim. né? O que é isso? É um filme? É uma... O que é? Eu falo pra você, eu achei que fosse um filme. Exato. Quando saíram as fotos. Pela qualidade da imagem que a gente produziu, sabe? Então, sou muito grato ao Luciano Schmitz, ele é diretor criativo da Elle, e então ele tem uma visão... Ele é sensacional, um artista sensacional. O trabalho ficou assim, E o Hudson lindo. Renan, que foi o fotógrafo que também realizou e enfim, fez as fotos. Né? Você vê quantas coisas você teve que pensar, né? E você disse, foram 5 anos de elaboração, desde a compra da peça, Sim. pesquisas, como que você vai trazer para o Brasil, como vai ser encenado aqui. Sim. Qual é a linguagem do cartaz que vocês vão passar? Tudo é muito pensado, meticulosamente escolhido, assim. E nesse caso a gente tinha um desafio grande, que era como comunicar uma peça que nunca foi, assim, nunca foi feita, até onde eu me lembro, nunca foi feita uma peça de 2 partes. Como é que você tem que comunicar o sistema de venda? Sim, você tem isso tem que criar uma cultura nova no teatro, né? O público vê a primeira metade num dia, a segunda metade no outro. Como é que é essa... Mas é uma experiência fantástica. Experiência fantástica. A gente aprendeu muito em termos de produção. E mais, o público aderiu, sabe? O público encarou isso como um desafio também para o espectador. Então virou uma construção de uma nova forma de apreciar, Sim. sabe? E isso foi muito especial para nós. Assim, uma maneira diferente de trazer o público, né? Em 2 etapas. E ver que o teatro resiste a tudo isso, sabe? Sem uma dúvida. boa história. Eu falava isso todo final de sessão. Eu falava, essa peça é a prova de que o teatro resiste. Não tem como. Porque o vocês teatro vai vieram resistir uma a vida vez inteira. e vocês voltaram.
A gente tá 6 horas e meia. Isso é incrível. Onde mais a gente poderia juntar potencialmente ali 600, 700 pessoas por 6 horas e meia? É impressionante. Onde mais? Claro, se for uma rave, talvez, todo mundo, um show, mas aí é outra proposta, todo mundo com Red Bull na cabeça, mas né, exatamente, outra proposta. Agora, todo mundo sentado, concentrado, prestando atenção, se ouvindo, trocando, se emocionando juntos durante 6 horas e meia, aonde mais? Se não no teatro. O teatro tem essa coisa da comunhão. Comunhão, com a plateia, né? E era lindo isso, a gente realmente percebeu que o teatro é permitido tudo no teatro, sabe? Se você tem uma boa história, um bom elenco, tudo. E isso foi tão lindo. Foi uma temporada de 9 meses em cartaz. E como a geração nova tá abraçando todas as partes de produção, desde comprar um texto, montar quem vai dirigir, como vai ser a linguagem. Isso é muito bonito, né, de ver. Sim. Porque eu via isso nos atores antigos. Eles ralavam demais, batalhavam muito. E com esse advento da internet, eu pensei, como é que vai ser essa geração que tem essa facilidade e nasceu com a tela na cara? Eu tô no meio do caminho, né? Porque eu tô com 35 anos, então eu sou de uma época... Eu peguei a não internet, né? E sempre né? Um pouquinho, mas peguei, assim, tipo, eu ainda sou da época da internet de escada, né? E acho que eu sou essa geração que é a transição, né? Ou seja, não nasci com uma tela, não nasci... na minha época tinha aqueles tijolão ali, né? Total. Mas essa geração, acho que agora que tá vindo, realmente acho que é um desafio. 25 anos, acho que é um desafio. Como é que vai ser, né? A comunicação deles daqui 10 anos, né? Onde é que eles vão estar? Onde é que vai estar o interesse deles, né? Mas, de qualquer forma, eu sou eu sou, de alguma forma, uma resistência ainda a isso, né? E o teatro também é uma resistência a isso, né? O teatro não vai deixar de existir nunca, porque não tem nenhuma tecnologia que possa imitar o teatro. Porque a sensação e a experiência, a vivência de você estar ao vivo, sentado, olhando o seu artista preferido ou um ator que você admira, uma atriz, não existe isso em tecnologia, em computador, em IA, não tem. E é isso que eu falei, tipo, olha o que a gente provou com essa peça, né? Que a gente pode esticar nosso tempo juntos de uma forma que só o teatro pode fazer. E é uma grande viagem emocional, né? Porque você traz o público que une aos atores, porque essa energia é vital. As pessoas saíram da peça falando, eu quero ver mais uma parte. Cadê a parte 3? Se eu tivesse mais 3 horas, eu assistiria. Então isso era muito emocionante isso pra gente, assim, perceber que a gente conseguiu segurar aquelas pessoas ali, o interesse delas, a emoção delas. Tem 2 coisas que eu acho que não tem como ser substituído por máquinas, nem por IA, eu acho, porque tem uma questão que é humana, que é terapia. Nenhuma máquina vai ser capaz de entender a sua mente e ser humanizada, né? E teatro. Concordo. Hoje existe terapia online, mas tudo bem, tá lá um humano falando com outro humano, entendendo as emoções ali. Agora não vai ter uma máquina que isso nos constituiu, né? Assim, a origem do teatro é a fogueira, é o homem, é o Neandertal, é o Homo sapiens, na verdade. Sentado em volta da fogueira, falando, hoje meu dia foi complexo, porque eu cacei um búfalo. Essa é a origem do teatro. Exatamente. Né? Essa conversa que constitui a gente como espécie mesmo. E como é lindo a gente se ver no outro que está ali no palco, né? Tantas coisas da nossa vida. Então, como você elabora também, né? Quando fala, a arte é vida, a arte porque ali está sendo representado a vida. Sim. E a gente consegue ter o distanciamento e olhar. Sim. Né? Que é avassalador. Isso é transformador, né? A gente é capaz de ver no outro, né? Algo que nos constitui também. E isso é lindo, né? Isso é lindo, isso é civilizatório. É incrível. E você vê como marca? Eu vejo um monte de peça. Eu gosto de ir ao teatro, eu amo. E as 2 peças suas, dentro das que você já fez, né? Eu fiquei muito, muito tocada então, com quando a gente voltar com a herança, você tem que assistir, que você vai amar. Porque eu acompanhei as fotos, eu não sabia se era alguma série para streaming. Eu não sabia direito o que era, né? Porque vocês
compartilharam com o público, né? Toda a trajetória da estreia. Sim, a gente fez toda uma estratégia de... E eu achava que era uma série. Né? Eu falei, é uma série pelo visual moderno, né? Sim. Aquelas fotos belíssimas. E aí você traz para o teatro essa linguagem maravilhosa. A gente foi indicado a 25 prêmios com a peça e a gente ganhou 4, inclusive 2 melhor peça do ano de 2023 e um deles por voto popular. O público votou na nossa peça, diante de tantas que o público assistiu, votou na nossa peça como melhor peça de 2023. Então isso me enche de alegria. Claro, assim. você teve um super feeling. Sim. Né? Você e uma peça difícil, né? Desafiadora. E um tema difícil. Audaciosa. É uma peça complexa de fazer, complexa de realizar. Então foi lindo. Difícil o tema, né? Você trazer para o Brasil, que ainda a gente está muito atrasado em muitas questões. A gente é um país conservador, a gente é um país pouco educado, né? A gente ainda é pouco leitor, né? Um país que não lê muito, né? Então, enfim, acho que tudo eles isso vão ao é teatro. Relacionável. Você vê que maravilha? E é incrível que depois da pandemia, o teatro hoje está assim, pipocando tá bombando, de né? gente. Acho que especialmente Rio-São Paulo, né? Que é o eixo mais quente de teatro do Brasil. Mas os meus amigos que estão viajando estão muito felizes. Que bom. Estão tendo casas lotadas. Que bom. Porque a gente ficou trancafiado muito tempo, né? Sem o contato humano. E o teatro é único. Tobogã da emoção é o teatro. Você não vai viver isso em lugar nenhum. Não é num show, não tem como. Não é na Disney. É lá a hora que você senta todo aquele ritual de você entrar no teatro, você observar as cadeiras onde você está. Tô perto do palco, tô longe, vou ver o meu artista preferido. Então tem essas emoções. E acho que esse momento do transporte, né? Porque o teatro é um jogo, né? Sim. É um jogo combinado. A gente combinado combina. Sem ser combinado. Eu não sou essa pessoa, você sabe que eu não sou essa pessoa. É maravilhoso. E vamos brincar aqui de acreditar. E aí, quando você vê, você tá emocionado. Ou seja, porque você foi transportado, né? Então isso é a essência do que a gente faz. É a coisa mais linda. E Bruno, o que você tá trazendo para agora? Porque a sua rede social eu amo. Porque você navega muito pela moda. Sim. Que eu amo moda também. Eu também. Pelo audiovisual, pela linguagem tecnológica. E você... O que você está aprontando, assim, de gostoso? Eu não paro de pesquisar teatro, né? E não paro de... Assim, eu adoro produzir imagem. Acho que também entendi... Eu acho incrível. Entendi bem isso, assim. Você fez isso desde criança, né? Criança. Com as suas telas. Pois é. Produzia imagens. Né? Às vezes eu paro e penso, eu só quero fazer coisas bonitas. Só isso. Coisas bonitas de olhar, sabe? Eu quero fazer isso. Então, assim, acho que isso tem a ver com... E bonito não é só... Não é um padrão, né? Sim. Enfim, é o que é o belo, né? O que me toca. Então, eu quero fazer isso de todas as formas que eu puder. E aí, o Instagram é uma espécie de revista eletrônica nossa, né? É uma revista digital nossa. Exatamente. Que ali a gente pode do ousar nosso gosto, da nossa visão, né? Você faz uns ensaios tão maravilhosos. Obrigado. Nossa, eu amo, porque tem... Dá um trabalho. Gente, e não. Tudo dá trabalho, não tem nada que não dê trabalho. Para fazer uma foto é uma luta. Mas eu não paro de pesquisar teatro nunca, então não vou deixar de fazer teatro nunca. Então tô correndo tenho super... certeza. Tô correndo super atrás de voltar com a herança, como eu falei. A gente tem acho que vale algumas coisas assim surgindo para segundo semestre. E é uma discussão que tá assim muito quente. Não, é simplesmente uma peça que tem que ser vista, entende? Exatamente, então, por todos, não só o pessoal da classe. Todo mundo, Não é nichado, né? Não. É onde as pessoas precisam entender Sim. essa conversa que está havendo no universo. Sim. E tem uma força muito potente das coisas quando elas simplesmente precisam ser feitas. Então. Essa peça tem essa energia, sabe? E acho que tem muita gente que não viu ainda. Então, eu quero muito voltar. Tô tentando ir atrás de patrocínio, que acho que essa é a parte mais difícil. Essa parte mais difícil. Que é o financiamento, que é segurar aquele material humano ali tão importante. Porque, infelizmente, no Brasil, quando eu fico num ódio muito grande quando eu ouço, assim, de pessoas... os artistas estão mamando nas tetas da Lei Rouanet. É que as pessoas não entendem, né? Por isso que eles falam elas não isso. Entendem, elas não tomaram o seu tempo para tentar entender. Porque a gente não ganha o dinheiro, ninguém recebe. É um dinheiro de uma empresa que está pagando lá o imposto e 4% daquele imposto ele pode reverter para qualquer
arte, uma ONG, Sim. artes plásticas, cinema, teatro de rua. E Sim. aí que as pessoas não entendem que quando aquele dinheiro vai, você tem que comprovar cada nota. Você gastou R$1 com um botão. Se essa nota não tiver ali, você tá lascado. E hoje em dia é tudo digital, não tem mais... A auditoria disso é em tempo real, ou seja, você tem uma planilha que você tem que cumprir, e essa planilha você tem que fazer ela bater os centavos, porque é digital, é uma calculadora. Porque se a gente tivesse um país assim, onde tivesse escolas e onde a gente tivesse a cultura do diálogo, da arte, como tem em outros países, Sim. a gente não precisaria financiar as peças para poder pagar e estar em cartaz. Porque se você cobra o ingresso X, você não consegue pagar a peça. Não. O aluguel do teatro é muito caro. As pessoas não têm ideia disso, assim. Tudo que você é muito aluga um caro. teatro... Que é 40, 50 mil um aluguel de teatro por mês. É exato, nesse nível. Exato. E você aluga o teatro, ele não te dá nada. Ele não te dá luz, ele não te dá bilheteiro, ele te cobra a impressão do ingresso. Exatamente. Ele cobra tudo. Tá ali no bordeirozinho que você tem que pagar. Então, no final das contas, o que entra de bilheteria, você deixa 60%, 60%, 70%. E esses 20% você tem que pagar sua equipe técnica, sua equipe de backstage, tem que pagar os atores, tem que pagar tudo. Então o público não tem ideia desse custo. Não tem. Eu acho que seria importante as pessoas entenderem, né, falar mais sobre isso, porque quando o Sérgio Manberti estava vivo, presente, ele atuava muito nesse discurso, né? Sim. Ele falava, ele trazia essa realidade, calma aí, ninguém tá ganhando dinheiro de nada, né? Sim. E é quando a gente faz, né, você hoje escolhe o seu texto, compra o texto, produz. São etapas longas. Não, longuíssimas e caríssimas e super burocráticas. E é um momento é um investimento muito solitário, porque você não tem noção do que vai acontecer até você abrir para venda, sabe? Exatamente. É tudo uma surpresa. Tudo uma surpresa. E é uma surpresa até pra gente, assim, que não imagina que ia fazer sucesso e também não imagina que ia flopar, né? Exato, exatamente. Então, é um tobogã de emoções. Eu falo que o teatro é uma montanha-russa de emoções. porque você não sabe mesmo, é uma aventura. É. Bruno, você falou agora das suas artes plásticas, que você ali é um mindset, ali tem todo... Então, eu uso aquele título do filme, Precisamos Falar sobre Kevin? Precisamos falar sobre saúde mental? Sim. O que você pensa sobre esse tema? Eu adoro que você tenha trazido isso, porque a gente, especialmente atores, não falamos sobre saúde mental mesmo. Pois é. O nível de rejeição que a gente tem que lidar, o quanto o nosso trabalho é instável no Brasil. Esses dias eu tava pensando nisso. Falei, nossa, a gente tá falando sobre os outros países, né? Mal comparando, assim, sei lá, Sim. Londres, né? Inglaterra com o Brasil. Lá, eu fui pra lá no final do ano passado e no meio de Londres, você vê uma estátua do Laurence Olivier, que é simplesmente o maior ator shakespeariano do mundo. Maria, que casou tem com uma estátua Lee, de bronze pra ele. Aqui gente. a gente tem que se explicar. Quando eu falo sou ator, eu tenho que me explicar por que eu sou ator. O ofício. Ou seja, isso tudo é exaustivo em algum nível, sabe? Porque nosso trabalho é desvalorizado, né? A necessidade do nosso trabalho é desvalorizada. Sim. Na Inglaterra, a arte ela é uma estratégia de Estado. É tão importante quanto declarar ou não uma guerra. É uma estratégia de formação de indivíduo, de civilização mesmo, de desenvolvimento identitário, cultural. Sim. E aqui no Brasil a gente tem que ficar se explicando. Então, assim, a gente não só lida com um mercado escasso, uma indústria super quebrada que a gente tem no Brasil, como também a gente tem que o tempo todo ser resiliente, resistente, para provar nosso valor e tentar sobreviver. Outro dia o Oswaldo Montenegro estava com ele falou uma frase que eu morri de rir. Ele falou assim, eu não dou mais entrevistas, porque eu chamei ele pro podcast, ele falou, Lu, há 3 anos eu virei um ermitão. Eu falei, jura? Eu achei fantástico. Eu não dou mais entrevista, porque a nossa vida do artista é entre o glamour e a humilhação. Exato. Porque quando a gente quer fazer um trabalho ou quer fazer determinado personagem, você tem que pedir, cara. É impressionante. Não, e é muito duro, sofrido. Assim. E aí você dá uma entrevista e eles tiram a sua fala de contexto. Exato. Eles acrescentam coisas que você não falou. A gente tá na era do clickbait. Exato. Tá super complexo isso, porque é a qualquer custo, sabe? Então, distorce uma coisa que você falou Sim.
Distorce colocam mesmo. num tom que não foi o tom que você emitiu. Então, assim, tudo isso... tudo isso envolve saúde mental. A gente fica vulnerável. Você se sente impotente, você, né? A sua geração, hoje já fala mais sobre esse tema, mas na minha geração, ninguém podia falar que tinha depressão. Imagina, eu tenho depressão. Você era tida como a louquinha, a problemática, ou problemático, né? Sim. Então, você tinha que fazer... Como que você demonstra ou transparece que você está mal? Tô mal, tô com um problema em casa. É muito difícil camuflar emoções e coisas que estão além do nosso controle. Porque isso não escolhe, né, a pessoa. Não, e tem também um certo ressentimento, assim, de... eu sou uma pessoa privilegiada, eu venho de uma educação privilegiada. Meus pais sempre me deram condições financeiras de ir atrás dos meus sonhos. Eu tenho plena consciência da minha condição privilegiada. E tenho ressentimentos também em relação a isso, né? Porque a gente é um país, infelizmente, muito socialmente assimétrico. Exato. De pouca educação e poucas oportunidades. Então também, além de tudo, tem tem um pouco um senso comum, assim, de que quem é privilegiado não tem direito a ser deprimido, por exemplo. Pois é. O que é um contrassenso, assim. Um julgamento horroroso. É um tabu também isso, de certa forma, né? Porque é falta de conhecimento, né? Sim, e na verdade estamos todos nós estamos sujeitos qualquer classe. A sentir, enfim, sei lá, não pertencente, né? Ou sentir mal ou pior, ou bem, enfim. Independente de onde a gente... De qual é o nosso ponto de partida. Hoje está mais grave isso, por conta das telas. Então, a gente tem um índice muito alto, assim, de crianças, pré-adolescentes depressivos, com ímpeto de suicídio. Eu falo com muitos psiquiatras e psicanalistas e psicólogos e hipnoterapeutas. E a procura... Vou querer vários contatos depois aqui. Você me manda eu adoro. E ela trouxe, uma das convidadas, o caos desses pré-adolescentes de 10, 11, 12 anos. O grau de suicídio. Porque a gente está lidando o tempo todo com... A solidão, né? A tela, né? Imagina, eu que não sou da geração que nasci com a tela. Eu sou viciado em Instagram, acho que todos nós somos. A gente, né, é mal de uma era, ele foi feito para viciar. Então, assim, a gente está o tempo todo viciado na dopamina que o Instagram dá, que é a aceitação, né? Imediata ali, eu tive aquele like, eu engajei, eu não sei o quê. Somos todos amassados, oprimidos pela loucura que é ter que performar o tempo inteiro, toda hora. Pra mim tá tudo errado. Um determinado resultado. Sim. E isso, como a gente falou mais cedo, é tudo responsabilidade nossa, ou seja, eu edito, eu produzo, eu crio a roupa, eu faço a foto, eu coloco a luz, eu faço o roteiro. Cansativo. Tudo isso para alimentar um sistema capitalista que na verdade é só sobre grana e quem vende mais, quem vende menos. E além de tudo, eu tenho que explicar porque que eu sou ator, porque as pessoas olham para mim e falam, isso aí tá com a vida ganha, é filho de famoso. Isso aí. Tem isso então, também, esse seu lado. A pressão que tudo isso gera, assim, é muito exaustiva às vezes, sabe? E aí imagina para um jovem adolescente que tá ainda em processo de formação de identidade, que tá construindo seu mundo interno e que, poxa, tá ainda se entendendo como pessoa, ter que lidar com tudo isso também, de certa forma, tem. A gente vê hoje crianças fazendo trend. Tipo, tem um lado fofo nisso, mas tem um lado muito assustador. Não é. Porque, eu acho caótico. Essa criança tá, tipo assim, desesperada pra performar. E isso faz ela se sentir aceita ou não. Cara, isso é muito triste, assim. É muito porque tóxico. É um valor muito, tipo, subjetivo do que a gente não é humano. Só que eu me vejo caindo nesse lugar. Todos nós, que eu olho e falo, nossa... Todos nós, e se a gente não faz, a gente é cobrado. Exatamente. Não, né? Chega um assessor, uma pessoa e fala, cadê suas postagens? Cadê não sei o quê? Sim, especialmente no Brasil, que a gente é heavy user de internet, né? A gente é heavy user mesmo, assim. Eu não sabia disso. Brasil é heavy user, a gente usa mais, a gente tá num ranking aí de mais tempo em rede social no mundo, a gente é heavy user. Então, a gente vê todas as linguagens se internetizando, sabe? Ou seja, se você não tem presença online, você não tem presença em lugar nenhum. Pronto, está solitário. E a gente vê agora, né, enfim,
castings. Incrível você falando isso. Castings falando sobre isso, né? Tipo, só dá pra contratar o ator casting que tem virtual. presença online. Isso já E também tem cast virtual, que a primeira vez eu dei muita risada. Eu falei, sério? Sério, Lu, você vai ter que fazer. Eu falei, ai, tá bom. Eu já me acostumei com a self-tape, essa já me acostumei. Mas isso que você tava falando antes é... Mas, enfim, você tem que... Ou seja, você tem que ser o seu próprio... tudo. E isso tem muita noção de tudo. Eu fico exausta. E além de tudo, você tem essa ansiedade. Tipo assim, meus números não são tão bons, eu não consigo emprego. Você tem uma ansiedade que vai estacionando, que se torna gigante, que você passa a ter todos os dias. O status quo, né? O seu normal é você ansioso. Todo mundo tem ansiedade, mas é qualquer profissão. Por conta desse mundo caótico que está sendo. Para mim é um caos isso tudo. Esse mundo, para mim, não é humano, não é saudável. A gente está caminhando para uma degradação humana total. Sim. O advento da tecnologia, ela vai engolir a gente, vai escravizar a gente. A nossa humanidade, as nossas vulnerabilidades vão aflorar, como aconteceu na pandemia. O mundo adoeceu. Né? Eu amo a Oprah Winfrey, né? Eu falo que eu queria ser a Oprah Winfrey. Ela fez uma série com a Apple TV sobre saúde mental. Você chegou a assistir? Sim. Com a Glenn Close, Lady Gaga. E ela ela falou durante a produção disso, que é um assunto que vai permanecer em alta por mais de 10 anos, intensamente. Porque o mundo adoeceu na pandemia. Sim. A gente tomou aquela rasteira. Foi. Né? E uma a gente ainda grande. mal se recuperou, né? Não se recuperamos, eu acho que nem vai. É. Então a gente tem sequelas, até sequelas de memória, pra gente que é ator. Eu não sei se você pegou Covid, né? E Peguei. que interferiu muito na memória. Sim, Para mim interferiu muito, e algumas amigas também. Então a gente tá tomando na cabeça, Sim. né? Criando esse mundo maluco de tecnologia. E aí eu falo, quando eu vou ao teatro, eu normalizo. A gente tem que achar algum antídoto, né? Assim, e aí humano, né? É muito pessoal e né? É muito pessoal e intransferível isso. Mas para mim, sim, o teatro, para mim é um lugar onde eu consigo estar completamente desconectado do resto. Inteiro, né? E não tô falando só como ator, mas falando também como espectador. Eu adoro assistir teatro. Eu também amo. Eu falei sobre isso até um dia desse com uma amiga, que também... Cinema, pra mim, é uma coisa que me desconecta. Amo, também. Ou seja, mesmo que eu não esteja gostando do filme, eu consigo estar lá pleno. Eu consigo me sem olhar no entregar celular. ao exercício de estar num ambiente onde eu quero... E por mais que eu esteja, às vezes, incomodado, esse filme tá chato, eu permaneço ali, sabe? E isso é um antídoto muito importante, assim. E acho que cada um tem que desenvolver os seus. E é tão difícil, né, Bruno? Como é que essa geração nova aí vai descobrir esse antídoto se eles não porque têm eles mais estão no isso TikTok, né? Eles estão o tempo todo... Eles estão nas telas. Então, é complexo. Aí dá uma bugada, né? Você vê aquela menina que fez o Big Brother, a Vanessa, é o nome dela? Quem? Uma TikToker. Sim. Que deu um bug na cabeça dela. Tadinha. Você viu o impacto que é uma tela na vida de uma menina, de um ser humano. É isso que a gente tá falando, a valoração de tudo baseado só naquilo. Não, quando ela entrou para uma brincadeira, ela não viu que aquilo era realidade. Então, eu acredito que hoje, quando eu conversei com essa hipnoterapeuta que ela atende muitos jovens, ela diz que eles têm mesmo essa dificuldade de o que é realidade e o que é tela, né? Desconectar disso ainda é muito complexo para eles. É Matrix, né? A gente está entrando numa Matrix doentia. Muito doida mesmo. E aí eu amo as terapias. Eu também sou eu sou muito entusiasta da autojornada, sabe? Eu acho que a gente veio para isso. Acho que se o ser humano não tiver sua autojornada, ele tá lascado. Ele vai sair desse plano sem se conhecer. E uma vida sem se conhecer, uma vida sem ser analisada, eu acho que não vale a pena ser vivida. Porque você não tem sentimento, você não vive, você não sabe quem você é, você não conhece suas sombras, seu lado que você tem que conviver, né? E na terapia eu aprendi muito, né? Eu aprendi a me olhar de formas tão diferentes, porque a gente aprende um olhar, aquele que a família dá. Mas na terapia você abre, assim, uma imensidão de oportunidades de você olhar para aquela sua emoção
de diferentes formas. É claro que a gente também é um recorte, né? Nós podemos pagar um terapeuta. Exatamente. E tudo. Mas acho que, de qualquer forma, quando você olha para isso com carinho, ou seja, para sua elaboração com carinho, é importante você entender que qualquer coisa pode ser útil, sabe? Para você construir um mundo interno. O que eu vejo hoje, que acho que também é um sintoma de tudo isso que a gente está falando, as pessoas têm um mundo externo muito construído, uma curadoria super, sabe, intensa da foto que eu vou postar, da pose que eu vou fazer, mas e o mundo interno, sabe? Eu conheço tantas pessoas que têm a oportunidade de se aprofundar mais e de ter mais curiosidade sobre assuntos diversos e que não fazem isso. Porque, ou seja, elas não constroem esse mundo interno, sabe? E nem sabem, tá? Nem sabem como começar. Então, assim, eu acho que, sei lá, se isso é um convite ou uma provocação para você entender formas de elaborar suas coisas e ir atrás disso, sabe? Através da leitura, de escutar uma música, de, sei lá, respirar fundo 3 vezes por dia. E eu sou muito entusiasta dessa jornada mesmo, assim. Eu amo também. E gosto também da jornada alternativa, dos terapeutas alternativos, que traz muita... Meu Deus, sou apaixonado. Eu acho maravilhoso. Acho que tudo que nos conecta com a nossa alma, com o nosso sentimento, eu acho tão lindo. Eu sou muito espiritualista, sabe? Sim, eu acho importantíssimo também. Adoro, além de eu ter a minha fé e minha religião, eu sou um bandista com muito orgulho, amo. Além disso, isso me preenche muito. Tem todo esse processo holístico que esotérico, que eu amo, adoro, pesquiso profundamente, assim, e até desenvolvo para isso. Tipo, eu, enfim, tenho um maior prazer, assim, em qualquer forma de autoconhecimento, sabe? Sim, porque é autoconhecimento. Você tá indo de encontro ali com a sua alma, com a sua fé, como você se manifesta na fé, né? Sim. Quais são os caminhos que faz você se conectar com o divino, né? Cada um tem um caminho. Porque, no fundo, o divino é você mesmo, né? Assim, exatamente. É a sua que comunicação. Deus criou a gente assim, né? Você encontrar onde sua fé habita, é você encontrar você mesmo, né? E é uma jornada. É uma jornada, não é da noite pro dia, né? É uma investigação. A gente pode aprender na nossa família, com os pais, mas é uma jornada única, uma escolha única. Né, então, mas se você só fica no Instagram, entendeu? Acabou. Então, assim, acho que essa é a dica, né? Assim, a gente tem que ir atrás do nosso... de dentro mesmo, de elaborar nossas questões. Não, isso que você falou é lindo, porque você lida de uma forma muito bonita com a sua página. Eu gosto de tudo que você traz ali, do belo, das propostas de moda, que é divertidíssimo, amo, né? A modinha, eu amo. Que eu falo que a moda, ela tá ligada com a nossa autoestima. Não, a moda ela pra nos mim ajuda. Sim, a moda pra mim, além de tudo, é expressividade também. Exato. Acho que é uma extensão também muito do que eu faço. De muitas civilizações passaram Sim. por 1000 vestimentas e hábitos, e né? de construção social, cultural, identitária, de novo, né? Acho que a identidade é algo muito poderoso, né? A gente tá em paz com a nossa identidade. Isso é paz. Fortalecedor, né? Isso é muito bom. Isso é a paz. E a moda, pra mim, ela entra nesse lugar, assim, sabe? Onde eu consigo ser mais eu mesmo. Se expressar. Pô, adoro esse mundo. Eu sei também... se divertir, que é muito legal, né? Tem a sombra dele também, acho que sim, né? Não vamos nem entrar nessa seara, senão a gente não vai sair daqui nunca. Mas, tipo, eu gosto da produção de imagem e a moda nesse sentido me E é legal incentiva. que quando eu vejo a sua rede, aí logo vem uma coisa de teatro. Eu falo, cara, o Bruno, ele é inquieto, ele traz, né? Já tô com uma outra peça aí, já, que eu quero fazer no primeiro semestre do ano que vem. É um texto em inglês, do Mike Bartlett, que é um autor super... Já foi montado muitas vezes aqui no Brasil. Você não pode falar ou pode? Posso, chama Intervenção a peça. Nossa, o nome já é bom. Ou seja, vem coisa aí, porque esse nome já é forte, né? Eu gosto de teatro que incomoda, que cutuca, que questiona. Eu gosto desse teatro. Uma peça que você assiste e esquece... Pois é. Eu falo isso muito. Eu falo, cara, eu gostei da peça, mas é totalmente esquecível. Uma peça esquecível, eu não tenho interesse em fazer. Eu também não. Eu quero fazer uma peça que... Eu gosto de barra pesada. Quero ver o oco. Que marque. Realmente eu quero ver sair sangue do olho, assim. E você tem isso, cara. Eu tenho essa inquietude. E você se entrega lindamente, porque
E você navega muito bem por essas multiplataformas. Eu acho que você tem uma inteligência Obrigado. muito bacana para isso, de estar em todas elas, né? Uhum. De uma forma saudável. É minha tentativa, assim, é porque também é uma jornada, né? Tipo, é descobrir... Pô, claro que a gente não nasce sabendo nada, né? Não, assim, é aprender com o trem andando. Aprender com o trem andando, exatamente. Não vem ensaiadinho, não. Ninguém entrou aqui ensaiado. E mesmo, também é uma misconception, assim, as pessoas acham que eu, por ser filho do meu pai, já sabe tudo. Isso não, também. gente, eu tive que construir meu aprendizado. Os pais nem tempo tem pra gente, né? Nem eu tenho tempo de ficar o tempo todo, vou ficar consultando, né, meus pais. E tem também uma parte do trabalho que ela é intransferível mesmo, sabe? É uma experiência que não se transfere. Sim. Por mais que que alguém fale, quando você subir no palco, assim, assado. E aí? Enquanto eu não fizer... Se não rolou pra você, se não bateu... Enquanto eu não chegar lá em cima, a cortina abriu, sentir aquilo... Eu não consigo construir isso previamente, né? Não tem... Nem racionalmente, às vezes. Não tem como. Então, as pessoas também... Eu acho que os filhos de artistas sofrem um pouco com isso, né? Do julgamento, né? Achar que tá tudo em casa, ele tem tudo de mão beijada, já aprendeu... Gente, claro que tem, né? Etapas... Na corrida do privilégio, a gente está na frente, porque não, acho que mais por uma questão financeira, mas também uma questão de um respeito que as pessoas da classe têm por mim, só por ser filho do meu pai. Agora, eu não sou só isso. Sim. Né? E isso só não traz não traz nada. Não é só isso só, exatamente. Então, acho que enfim, eu acho é um que respeito o grande também privilégio que vocês pela têm minha estrada, né? É de vocês terem acesso à cultura. Sim. Mais fácil, né? De seu pai chegar e falar, filho, olha esse livro de poemas aqui do eu Jorge concordo. Luiz Borges. Esse cara é XPTO. Exato. Eu acho que isso é uma bênção. O meu privilégio foi exatamente bênção. ter pais que Sua mãe falavam, é uma isso aqui é um Van super Gogh. escritora, uma dramaturga. Sim. Eu te conheci assim, né? Indo ler um texto da Mara, o Pretinho Básico. Você não deve lembrar, você era criança, você estava pintando suas telas. E claro que tem a imagem do seu pai, que para mim ele é o maior ator brasileiro. Concordo. Ele não inteiro. Porque eu sou filho, eu concordo porque eu sou ator o Antônio também. Fagundes, que é o seu pai, né? A gente tem que falar, todo mundo já sabe. Mas para mim, ele tem uma trajetória impecável. Porque ele é do teatro, ele é da TV, é do cinema. Sim. E faz você tudo, tem essa né? trajetória. Ai, tô construindo. Que você cada vez. tem essa trajetória, Bruno, porque você mergulha no teatro. Sim, cegamente. A gente vê isso. Quem é da classe vê mais. Sim. E acredito que o público vê a verdade, o tanto que é crível os seus personagens. Obrigado. Eu sou só um apaixonado, sabe? Eu me emocionei demais com você. Mas demais. Fico feliz. No Vermelho, vim de Vermelho e em Tribos. Que bom. Que você me traz aquele personagem com a deficiência auditiva. Eu falo, gente... Foi um desafio incrível. E aquele fonema que você desenvolveu, você tinha um... o personagem era um surdo oralizado, que chama, né? Tão real, tão incrível, tão... olha, o seu laboratório foi intenso, né? Foi intenso. E não é gostoso? Eu vivo pra isso. É uma delícia a gente poder mergulhar na vida de uma outra pessoa, né? Que a gente vai trazer e é onde outros vão se identificar. Sim. Porque... eu fui ver Tribos e estava a casa abarrotada. Sim. E o público era muito doido. Era desde família até adolescentes. Era, assim. de A a Z, assim. Fantástico, assim. E com humor e com drama, né? Sim. É aquele misto de emoções. Uma hora você tá rindo, outra hora você tá assim... Isso é só o que eu sei fazer na minha vida, é isso. Assim. Mas você faz divinamente, E eu sou apaixonado, sabe? E essa troca, eu vi esse tipo de depoimento como o seu, assim, me dá gana de seguir, sabe? Olha, você é um baita ator. Obrigado. Eu tô falando isso de coração mesmo, porque você me impacta quando eu te vejo, principalmente no teatro, né? Sim. Que é onde a gente tem essa comunhão, onde você tá ao vivo. Não tem onde truque. Sou capaz de sentir o seu perfume. Eu acho teatro... Não tem truque. Não tem truque. Não tem corte, câmera, close, né? Não. Então, eu acho que você tem uma trajetória lindíssima. Eu queria muito ter você aqui nesse programa. Eu amei ter vindo. Para falar para sua geração, né? Tudo que você faz e como você... E essa sua humildade, esse seu jeito simples de ser,
fazendo parte de tudo onde você está inserido. E você tem um jeito, assim, de menino muito simples. Eu acho lindo isso. Obrigado, meu amor. Fico feliz. E Obrigado olha, a gente mesmo. já terminou, você Nossa, acredita? gente, já É passou. muito rápido, muito né? rápido. É igual terapia. Quando toca o sininho lá, eu falo, já, mas eu nem entrei no meu problema. Exatamente. Eu falava muito, porque eu fiz vários... A gente só pincelou aqui. Eu falei, agora que eu tô... Aí, como tem outros métodos, né? Cada um é um método. Ah, então ótimo. Então vai embora com esse triplex alugado aí na cabeça. A gente tinha que fazer um parte 1, parte 2 aqui também. Pra não é? aprofundar mais em todas as questões. Ai, mas eu te agradeço muito. Eu vou te ver agradeço. no teatro sempre. Te acompanho, adoro. Por favor, Sua vou família amar ter você lá maravilhosa sempre. também. Amo demais sua mãe, seu pai. Que bom, fico E feliz. essa família é linda e você Obrigado é um por menino tudo. lindo. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Bruno. Você é lindo também. Você Obrigado. trouxe muitas coisas legais pra gente. Vou trazer mais. Eba! Fiquem ligados. Como é que é? Intervenção? Intervenção vem aí. Nossa. Começo do ano que vem, se Parece tudo der certo. aquele... Como é que é o filme da Demi Moore que tá sendo um babá? Substância. Esses títulos são bem complexos. Eu gosto Intervenção, substância. Se você olhar toda a minha carreira, eu sempre faço peças de uma palavra só. Tribos, vermelho, herança, intervenção. Revelando meus truques aqui pra vocês. Maravilhoso, Bruno. Obrigada. Obrigado viu? Você. Gente, é esse episódio maravilhoso que eu queria trazer o Bruno pra cá, pra babar um pouco nele, porque é um menino de uma geração assim que tá criando uma trajetória maravilhosa. E você falou cada coisa linda. Assistam. Um beijo. Beijo.